meu nome é Milena, eu sou do Elas pelas Exatas e na nossa aula de hoje, do curso de Programação em Python da série Elas Ensinam, a gente vai falar sobre operações com strings. Mas para começar essa conversa, a gente precisa antes lembrar o que são strings, e você viu lá na aula de variáveis que uma string é um tipo de variável que permite armazenar valores de texto. Se você não lembra desse ou de outros conceitos de tipos de variáveis, eu recomendo que você assista de novo essa videoaula e eu vou deixar uma card para ela aqui no vídeo. Mas então, hoje a gente vai falar sobre o que podemos fazer com essas strings. Em aulas anteriores, você já viu o conceito de concatenação ou soma de strings, sinalizada pelo operador de mais, e basicamente concatenar strings equivale a juntar o conteúdo de duas ou mais strings. E eu vou mostrar como isso funciona em código. Aqui eu vou dar um exemplo simples de como a concatenação funciona, então eu vou chamar uma variável nome com o valor ni, lembrando que as strings são sinalizadas ou por aspas duplas ou aspas simples, aqui eu estou usando as duplas. E uma variável frase, que vai fazer a concatenação com oi, eu sou a, mais a variável nome. Então, eu vou pedir para isso ser impresso na tela com o comando print frase. Se eu executar, ele vai exibir aqui no meu terminalzinho, oi, eu sou a Mi. A gente tem que lembrar que a concatenação de strings sempre cola exatamente o que a gente está pedindo. Então, se aqui não tivesse esse espaço, a variável nome também ia ver colada no final da concatenação. Se eu quiser transformar esse programa em algo mais interativo, eu posso pedir que o nome seja um input do usuário. Então, qual o seu nome? E executar. Aqui eu posso escrever Milena e ele vai imprimir oi, eu sou a Milena. Em aulas anteriores, você já viu também o conceito de multiplicação de strings, sinalizada pelo operador de multiplicação, o asterisco, e basicamente multiplicar a string consiste em concatenar essa string a quantidade de vezes do número inteiro especificado. Eu vou escrever aqui no meu terminal a string oi e eu vou multiplicar ela por 3. Se eu executar isso, ele me retorna oi, 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 onde basicamente a string oi foi concatenada, colada 3 vezes, formando uma nova string. Agora, se eu fizer isso com uma string 9 e multiplicá-la por 4, ele me retorna 9.999. Agora, se eu fizer 9 vezes 4, ele me retorna 36. O que aconteceu aqui? Nesse caso, 9 é uma string, então ela vai ser concatenada, vai ser agrupada 4 vezes. Enquanto aqui embaixo a gente tem uma operação entre inteiros, então o que vai acontecer é uma multiplicação usual, ele vai fazer o valor numérico 9 vezes 4, retornando 36. Um conceito muito importante ao se falar de strings é o do índice, e o índice nada mais é do que um marcador de posição dos caracteres dentro dessa string. Então aqui eu tenho, por exemplo, a palavra exatas, e perceba que a contagem da posição, que é esse índice que está embaixo, começa do 0. Então, exatas, que é uma palavra de 6 letras, vai ter uma contagem de índices de 0 a 5. E como eu faço para tornar esse índice útil? Como eu acesso a string usando o índice? Aqui no exemplo, eu tenho uma variável chamada var1 com valor de string exatas, e eu acesso ela chamando o nome da variável var1 e entre colchetes o índice, o número do índice. Então aqui eu tenho var1 0, ele vai me retornar e, que seria a primeira posição, índice 0. Aqui no REPL eu vou criar agora uma variável chamada projeto e vou colocar o valor de elas pelas exatas, que é uma string. Para eu acessar o projeto pelo índice, eu vou ter que chamar o nome da variável, então projeto, e aqui entre colchetes eu coloco qual é o índice. Se eu colocar projeto 0, ele me retorna o E, que é a primeira letra. Se eu colocar projeto 1, ele vai me retornar o L, que é a segunda letra. Lembrando que essa contagem começa do 0, então sempre o 0 vai me retornar a primeira posição, o 1 vai me retornar a segunda e assim por diante. Com strings, a gente pode usar também a indexação negativa. No índice negativo, a última posição vai ter um índice de -1, a penúltima de -2, a antepenúltima de -3 e assim por diante, com a contagem de trás para frente. Lembrando que a gente pode usar o índice negativo e o índice positivo, que é o usual, ao mesmo tempo. Então, se eu quiser a segunda posição dessa string exatas, eu posso usar tanto o índice 1 para indexação positiva, quanto o índice -5 para indexação negativa, e ambos vão me retornar o caractere x.
E como a gente faz para acessar a string pelo índice negativo? Bem, basicamente funciona da mesma forma do que com o índice positivo. Então, ali eu tenho a var1 com valor de string exatas, eu chamo var1 entre colchetes -3, isso me retorna o t, que é o índice -3. Então, aqui no REPL, eu posso usar também a indexação negativa, e eu vou chamar aqui projeto -1. Aí ele me retorna o S, que é a última posição. Se eu quisesse chamar o E lá do começo, eu chamaria com -17. Ele me retorna esse E, o primeiro, que é a primeira posição. E quando a gente quer o valor de mais de um caractere dentro da string? A gente pode pegar o valor entre duas posições usando essa notação. O nome da variável, e aí entre colchetes, a primeira posição, 2 pontos, e a última posição exclusiva. Isso quer dizer que se eu chamo var1 entre colchetes 0, 2 pontos, 3, o valor retornado para mim vai ser das posições 0, 1 e 2, sem contar com a 3. Então, nesse caso, ele está me retornando o ESA. Se eu chamasse var1 entre colchetes 0, 2 pontos, 2, ele ia me retornar ES, referente às posições 0 e 1, sem contar com a posição 2. Além disso, a gente pode também aplicar intervalos quando a gente vai chamar nossas strings. Assim, eu uso o nome da variável e aí entre colchetes a primeira posição, 2 pontos, a última posição exclusiva, 2 pontos, o tamanho do intervalo. Então, aqui nesse exemplo, eu chamo o var1, 0, 2.5, 2.2 entre colchetes, isso retorna para mim o EAA, que são as posições entre 0 e 4, com espaçamento de 2 caracteres, portanto, as posições 0, 2 e 4. Aqui no REPL, eu vou criar agora uma variável chamada série com o valor de string elas ensinam Python. Vou dar um Enter. Se eu quiser só chamar essa string, eu posso simplesmente colocar o nome da variável aqui e dar um Enter, ele vai me retornar o elas ensinam Python. Aplicando os intervalos das posições que a gente acabou de ver, eu posso colocar aqui o nome da variável, e aí colchete, a primeira posição, 2 pontos, a última posição do trecho, e lembrando que essa última posição é sempre exclusiva. Então, nesse caso, vão ser considerados entre os índices 0 e 18. Eu vou dar um Enter, isso vai me retornar o elas ensinam Python. Agora, para um outro intervalo, eu vou colocar série, nome da variável, e entre colchetes, 5, 2 pontos, e vou fechar esse colchetes. Quando eu dou um Enter, ele retorna para mim a string entre os índices 5 e 19 exclusivo. Quando eu omito esse parâmetro aqui, ele considera até o final da string. Eu posso fazer a mesma coisa com o primeiro parâmetro e deixar ele vazio, colocar aqui 10, por exemplo, e ele vai me retornar entre as posições 0 e 10 exclusiva. Colocando os intervalos que a gente viu, eu posso aqui colocar a série com a primeira posição 2, a última posição 17 com intervalo de 2, e ele vai me retornar os caracteres entre as posições 2 e 17 exclusiva com espaçamento de 2 caracteres entre cada um. Existem alguns métodos que a gente pode usar com strings, e métodos são basicamente atalhos para realizar algumas tarefas. O primeiro que a gente vai ver é o len, que retorna para a gente o comprimento da string especificada dentro dos parênteses. Então, aqui no exemplo, eu tenho a variável nome, cujo valor é a string Milena, e quando eu dou o comando print len nome, ele retorna para mim o valor 6. Eu trouxe essa citação, armazenada justamente na variável chamada citação, e aqui eu vou dar um Enter, e eu vou aplicar o método que a gente acabou de ver. Então, len, e aí, entre parênteses, eu coloco qual é a variável que eu estou me referindo. Então, citação. Quando eu dou um Enter aqui, ele me retorna 116. Isso quer dizer que essa variável, citação, essa string, tem 116 caracteres. Eu posso fazer isso com qualquer palavra. Eu poderia aqui colocar, por exemplo, len, meu nome é Milena, e ele ia me retornar 17 caracteres. Outra função que a gente vai ver, e a gente já viu ela antes em aula, é o format. O format permite combinar variáveis usando as chaves vazias como placeholders. E placeholders nada mais são do que elementos que guardam a fila para outros elementos entrarem no lugar. Quando a gente usa o format, a gente coloca o ponto format no final, e aí dentro dos parênteses a gente coloca as variáveis ou os elementos que vão entrar no lugar daquelas chaves vazias dentro da string. Eu vou usar o exemplo do slide, então eu vou criar uma variável chamada idade, com o valor inteiro 21, e vou dar o comando print eu tenho. Aqui, onde eu quero que seja substituído o valor, eu vou colocar as chaves vazias, anos. Para eu usar o format, eu coloco no final da minha string o ponto format, e dentro dos parênteses eu coloco qual é o elemento que vai substituir aquelas chaves dentro da minha string.
Então, aqui eu vou colocar idade, que é o nome da minha variável. Se eu executar, ele vai printar aqui, eu tenho 21 anos. Se eu mudar esse valor e executar novamente, ele vai printar com um novo valor. Agora, a gente tem que lembrar que o format pode ser usado para qualquer tipo de variável. Então, eu posso criar uma variável nome com a string Milena e colocar o comando, meu nome é... E aqui eu coloco as chaves vazias e o ponto format. Dentro dos parênteses do format, eu coloco o elemento que vai substituir, então, nome. E se eu executar, ele vai imprimir para mim, meu nome é Milena. Eu poderia fazer isso com a concatenação também, então eu colocaria o meu nome é, fecharia as aspas, mais nome, e ele imprimiria a mesma coisa. A gente pode misturar essas variáveis, então eu posso colocar aqui de novo o idade igual a 21, que é um número inteiro, e aqui dentro do meu print eu posso colocar eu tenho, coloco as chaves vazias, anos. E aqui no format eu coloco na ordem que eu quero substituir, então eu coloco a variável nome e a variável idade. Aqui ele vai substituir, então, a variável nome nas primeiras chaves e a variável idade nas segundas chaves. Então, se eu executar, ele vai imprimir aqui para mim, meu nome é Milena, eu tenho 21 anos. Disso, a gente tem o método replace, que substitui uma string por uma outra string conforme a gente especifica. No nosso exemplo, a gente tem uma variável chamada curso, com o valor de string engenharia de computação. Agora, se a gente colocar o comando print curso, ele vai imprimir aqui na tela engenharia de computação. Usando o método de replace, a gente coloca o nome da variável, .replace no final, e dentro dos parênteses a gente precisa de dois parâmetros, separados por uma vírgula. O primeiro parâmetro é a string que vai ser substituída. O segundo parâmetro é a string que vai entrar no lugar dessa primeira string. Então aqui eu vou colocar computação, vírgula, materiais. Então quando eu executar esse programa, ele vai imprimir engenharia de computação, que é essa linha 2 aqui, printando o curso, e a segunda é a linha com replace, onde ele substitui computação por materiais, então ele imprime engenharia de materiais. Existem diversos métodos, e o último que a gente vai ver hoje é o split, e o split divide uma string em diversas substrings a partir de um separador que a gente define dentro dos parênteses. Eu vou criar uma variável com o nome lista de compras. E essa variável vai ter o valor de açúcar, óleo, sal. Eu vou colocar um print para eu imprimir na tela o split. Então, aqui eu vou chamar o split, primeiro começando com o nome da variável, então lista de compras, e aí no final eu coloco ponto split, e dentro dos parênteses do split eu coloco qual é o caractere que está servindo como separador da minha string. Nesse caso, é a vírgula e eu coloco entre aspas. Se eu executo esse programa, ele imprime para mim açúcar, óleo, sal separadamente, e você não precisa se preocupar ainda com esses colchetes que apareceram. Se eu usar um outro separador, ponto e vírgula, por exemplo, eu preciso que ele esteja discriminado também aqui dentro do meu split, senão ele não vai reconhecer como separador. Então, se eu coloco ponto e vírgula aqui, ele agora novamente separa as minhas strings em substrings. Em relação a essa estrutura, se trata de uma lista em Python e a gente vai ver um pouquinho melhor na aula específica de listas. Por enquanto, você tem que entender que o split pega uma string e identifica um separador e, com base nisso, gera substrings. Essa foi a aula de operações com strings da série Elas Ensinam Python. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo. E aproveita e deixa aquele like, se inscreve no nosso canal.